Sequência aqui ao Jornal da Manhã, o ministro do STF, Luiz Fux, decidiu manter a cobrança do ICMS sobre as tarifas de energia elétrica nesta semana. Governadores acionaram então o Supremo para discutir o imposto nos serviços essenciais após os estados enfrentarem perda na arrecadação. E para a gente conseguir entender toda essa questão, como afeta inclusive o caixa dos governos e, claro, do cidadão também, vamos conversar agora com o advogado Laércio Uliana, que é integrante do Conselho de Administração dos Recursos Fiscais. Muito bom dia, Laércio. Laércio, você está sem som, acredito que você pode acionar com o microfone. Bom dia, Laércio. Ainda não lhe ouço. O microfone está ligado, Laércio? Microfone, por favor, Laércio. Liguei. Agora sim. Muito bom dia, Laércio. Muito bom dia, Marcelo. Bom dia, Karina. Um prazer estar aqui hoje na Jovem Pan. O prazer é nosso. Então, agora a legalidade dessa questão, né? A gente sabe que o contribuinte ele paga ali nas suas contas e serviços. Então, o ICMS tem hoje uma reclamação da questão do ano passado, a redução dos tributos aí do ICMS nos combustíveis. Queria que você falasse então um pouco o que significa na prática essa decisão. Na prática, o que acontece? Recuperando um pouco a história aqui, né, Marcelo? O ano passado veio aquela questão, sim, de aprovar a redução dessas alíquotas do ICMS em relação a combustíveis, gasolina, telecomunicação e energia. O que aconteceu? Tem alguns pontos, por exemplo, como TUST e TUJ, nada mais é o quê? Que tarifa de distribuição de energia, que também foi retirada da base de cálculo do ICMS, ou seja, a distribuição dessa energia não seria tributado, só o consumo final. Então, os estados ingressaram no Supremo Tribunal Federal e essa semana o ministro Supremo, Luiz Fux, deferiu a liminar para quê? Para suspender o artigo que retirava o ICMS dessa base de cálculo do TUST e TUJ somente, porque ele entendeu que isso ia afetar o caixa dos estados, né? Então, com isso, hoje ele recompôs esse ICMS na base de cálculo, que vai representar aproximadamente 6 bilhões. Mas 6 bilhões. Mas aqui começa a ter vários indicativos, né? Que desde o ano passado, os estados estão reclamando pela perda de ICMS, que é a sua principal receita, e também esse ICMS, nós esquecemos muitas vezes, ele é dividido com os municípios. E nessa divisão com os municípios, todos estão reclamando, e aí já dá um pequeno sinal do que nos espera a nossa reforma tributária. Então, ao meu ver, não deveria ter sido deferida essa liminar, né? Acho que a lei é muito clara e ela ali limita o campo de incidência, mas ainda é um campo fértil para muita discussão em relação a isso. E toda essa perda, hoje, segundo os estados, é próximo de 45 bilhões de reais para os estados. Agora, doutora, essa perda para os estados, por que ela é tão prejudicial? Qual a importância deste imposto, né, para estes estados? E como que ele pode ser compensado, hein? Bem, o principal ponto é o quê? Que essa perda hoje deixa de ser um investimento em educação, saúde, todos aqueles serviços essenciais que os estados acabam investindo. Então, com isso, eles têm menos receita e, assim, menos possibilidade de investimento, né? E como eu disse, também os municípios perdem, porque 25% do que o Estado arrecada com o ICMS vai para aquele município onde foi gerado o ICMS. Então, acaba se perdendo investimento. E essa compensação hoje, que está na pauta do Ministério da Fazenda, como que está ocorrendo? Estão tentando fazer essa compensação num prazo de 4 anos. O ministro falou essa semana que não vai conseguir recompor isso logo imediatamente, vai ter que parcelar. E a conta que eles estão propondo é de 22 bilhões. Ainda não se sabe, Kalina, como vai ser feita essa recomposição, mas pelo que está dando indícios, é o quê? O Ministério vai para o Congresso e vão majorar essas alíquotas. E que também nós estamos verificando o que alguns estados estão fazendo, que essa classe de tributos, combustíveis, energia, foram classificados como que na legislação do ano passado, como essencial. Então,
Combustíveis, por exemplo, tinham ICMS de 31% no estado de Minas Gerais, caiu para 18%, 19%. Então, os governadores estão aumentando em 1%, 18% para 19% aproximadamente, e também estão criando os chamados fundos setoriais. O que são os fundos setoriais? Criando novos tributos, novas taxas sobre determinados setores, como o agronegócio, por exemplo, para poder recompor essa perda. Exatamente, né, Laércio? Então a gente observa, né, essa grande reclamação, mas ao mesmo tempo também, como o senhor citou agora o exemplo de Minas, né, havia impostos altíssimos, a incidência muito alta, né, em estados como o Rio de Janeiro, que possui um dos combustíveis, um estado produtor de petróleo e tem um dos combustíveis mais caros do país, também acabou expondo toda essa situação, foi um embate entre o presidente Bolsonaro, os governadores, mas pelo que eu estou entendendo aí que o senhor está falando, quer dizer, essa conta vai chegar para alguém e será o consumidor que vai pagar também por isso? Quer dizer, a conta vai ficar mais cara de energia ainda? Vai, Marcelo, essa conta vai chegar sim para o consumidor, mas ainda não está se discutindo a alíquota de relação a isso, mas somente se ICMS sobre a distribuição e transmissão de energia. Mas o próximo passo vai ser o quê? Majorar essas alíquotas. Já está criando esse ambiente dentro do Congresso Nacional para poder discutir isso. Então, isso já está no mapa de todos, essa majoração, e volto a insistir. Os estados já estão fazendo fundos, por exemplo, aqui no estado do Paraná, onde eu resido, estavam pensando em criar um fundo setorial para o agronegócio, começar a tributar também o agronegócio justamente para recuperar. Mas eu me pergunto também, Marcelo, até onde que houve uma efetiva perda em relação a esse recolhimento. Por quê? Porque até antes da pandemia, os estados tinham uma projeção de arrecadação, pois o combustível estava abaixo de R$5, né? Era muito mais barato. Com a disparada do combustível, começou a se arrecadar mais, lógico. Baixa-se a alíquota, entra dinheiro no mesmo encaixe, mas a programação, que tem um plano plurianual, tinha uma perspectiva de que daqui 2, 3 anos vou arrecadar isso de combustível, porque o combustível, o preço base é tal, mas agora subiu, dobrou o preço, né? Então, a conta vai chegar, infelizmente, ao consumidor, sim, em relação a isso, e outras matérias tributárias mais que nós estamos vendo, né? Agora, a grande intenção do governo, né, Fernando Haddad sinaliza isso a todo tempo, é discutir e aprovar logo nesse primeiro semestre a reforma tributária, doutor. Ela, de alguma forma, pode ajudar a compensar a arrecadação do ICMS ou modificar este cenário? Pergunta complicada, Kalina. Bem, a reforma tributária, ao meu ver, ela tem que ser discutida, mas o que não está sendo discutido, o que está tendo uma grande dificuldade de discussão e aprimoramento é justamente o quê? Como será a distribuição desses novos impostos, né? Eles querem unificar uma série de impostos federais, municipais, estaduais, mas não discutir o que é mais importante. Como será a distribuição para cada ente federativo? Quanto cada um vai receber sua parcela? Sim, respondendo. Numa discussão séria, podemos equalizar esses debates tributários. Já em relação à arrecadação em si, eu não vejo muita chance de ser discutido isso, não na reforma tributária, mas sim em outro setor, na legislação que envolve o direito financeiro, ali onde vai estar o repasse para os estados, municípios. Ali sim eu vejo um campo fértil para isso. Mas a discussão que está sendo encaminhada hoje, nada resolve isso. A única coisa que vai resolver é o quê? É a simplificação de como tributar para o contribuinte. Isso não vai implicar, num primeiro momento, se vai reduzir carga tributária ou não. Só vai diminuir a complexidade tributária em relação ao todo. Então, nós temos que, acho que esse é o grande momento que nós temos que parar e repensar o país, verificar o que nós queremos para nos desenvolver. Queremos uma carga tributária alta em um sistema complexo ou fácil, e ainda, como irei redistribuir esse bolo todo com os estados e municípios? Porque sempre quando se faz uma micro-reforma tributária, alguma coisa, quem sempre ganha é a União, nunca os estados e os municípios que são os primos pobres.
E até o seguinte, né, Laércio, nós tivemos então, como você disse, como houve aquela inflação pós-pandemia, é global, né, não é também uma jabuticaba brasileira, os preços subiram demais. Então, os governos arrecadaram muito mais do que imaginavam, como você colocou. Inclusive, também, a gente não escuta mais falar de municípios sem dinheiro para pagar 13º, o Estado também não... Mesmo com a pandemia, de fato, houve um repasse expressivo do governo federal, quer dizer, todo mundo fechou no azul até a questão. Houve esse excesso de arrecadação seguido praticamente 2 anos, mesmo com pandemia, mesmo com crise, com guerra e tudo mais. Então, claro, o governador está procurando defender o dele, mas de qualquer forma, é um momento que também se expôs que você não pode cobrar 30%, quase 35% de alíquota no ICMS do combustível, que é um bem aí que é necessário, de primeira necessidade, que tem um reflexo em toda a cadeia de distribuição das empresas, alimentos, das famílias. Então também trouxe essa situação, né? Quer dizer, por que arrecadar tanto, por que reclamar tanto nesse momento que as contas praticamente estão no azul? Pois é, Marcelo, eu acabo não entendendo essa reclamação, porque o que, na verdade, que o governo anterior fez o quê? O Supremo Tribunal Federal ele já vem dizendo que energia elétrica, tributação, tem que seguir pelo regime essencial, ou seja, essa alíquota menor. Então, o Supremo Tribunal Federal já vinha decidindo isso. E como você mesmo disse, são bens de primeira necessidade, né? Então, por isso que veio a lei complementar o ano passado, 194 de 2022, que reduziu isso. Então, essa fome, essa sede de sempre querer cobrar mais, me parece que não transmite, não é produzido para a sociedade essa arrecadação em um bem social melhor, em serviços públicos melhores. Ao contrário, parece que é uma gana para ser mal investido. Infelizmente, nós não temos um bom investimento público no Brasil. Nós não conseguimos fazer simplesmente rodovias. Aqui temos essa dificuldade. E sim, temos que buscar aperfeiçoar e reduzir esses impostos, porque reduzindo os impostos, nós produzimos mais, geramos mais riqueza. Veja o exemplo dos Estados Unidos hoje, impostos baixíssimos só em relação à renda, que é uma tributação super alta, mas o bem sobre consumo é baixo e lá tem um grande comércio. Hoje, alguns países da Europa também têm uma alíquota aproximadamente de 20%, 25% para todos os bens, e ali consegue produzir muito. E aqui no Brasil, cada vez mais tenta-se aumentar essa alíquota, fazendo chegar na conta do consumidor, e o consumidor perdendo hoje a sua renda porque não consegue produzir mais, não consegue gerar riqueza. E isso afeta quem? Os mais pobres sempre os mais pobres, porque esse imposto ele é transferido para o consumidor, não para o empresário que é o dono do posto, né? Então, me preocupa muito isso, nós temos que começar a repensar o país nesse aspecto. Sem dúvida, até baixou o imposto, consumiu mais, quer dizer, a arrecadação se equilibra, evidentemente. Nós conversamos com o Laércio Uliana, que é advogado tributarista, conversando conosco aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Muito obrigado, um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado, um bom dia a todos.